Olá, caro aluno. Essa é a primeira teleaula da disciplina de Organização de Computadores. Tá? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Paulo Nishitani. Né? Na verdade, a gente está na área há 40 anos. Começamos em 1978, quando o computador ali onde eu trabalhava no Banco Itaú era um IBM 370/125, né? Com a poderosa memória RAM de 64K. Processava todo o interior do estado de São Paulo, mais o interior do Paraná, né? E dava conta na madrugada, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esta disciplina é a única do semestre, no caso, né? Que está no novo método, né? No sistema KLS, que é Croton Learning System, ou Sistema de Aprendizado Croton, que é, né, inspirado no modelo que tem mais de 20 anos, né? Mais ou menos em 1996 nasceu esse método no Canadá e na Holanda, que é o PBL, que é o Problem Based Learning, ou seja, o aprendizado baseado em problemas. Né? Na verdade, no dia a dia, na sua profissão, é o que você vai encontrar mesmo, né? São problemas, né, que você vai ter que resolver. Né? Fácil é apresentar o problema, né? Difícil é solucioná-los. É por isso que a gente estuda, né, para isso e vira um profissional da área, tá certo? E a gente está aqui para tentar ajudar de certa forma, né, na disciplina de Organização de Computadores. Então, lembrando, é no sistema KLS, onde você, enquanto aluno, né, deve ler o livro, né, que está na forma digital, no suporte digital, ler antecipadamente, tá? Então, para essa aula, você já deveria ter lido, né, o livro na unidade 1, tá? O livro é composto de 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Cada unidade é de uma teleaula, tá? Então, antes da teleaula 2 da semana que vem, leia a unidade 2. Tá? Aí você já vem preparado. Isso é a base do PBL ou do KLS. Né? O aluno deve... O PBL, que foi concebido nos anos 1990, principalmente no Canadá e Holanda, né, era mais baseado no curso de medicina. Então, o que o curso de medicina traz? Né? O professor passa o problema e os alunos, numa biblioteca ou num grupo, né, lia a teoria, a literatura toda sobre o assunto, né, tomava conhecimento sobre o assunto e tentava resolver individualmente ou em grupo os problemas apresentados. É a mesma coisa que a gente vai fazer nas 4 teleaulas. Cada teleaula vai ter 4 situações problema, né? E antes disso a gente vai passar uma teoria ou antes ou depois, de tal forma que a gente consiga resolver as situações problema. Tá certo? Se você lê antecipadamente o livro, fica mais fácil. Tá ok? Então vamos iniciar o processo aí com o primeiro vídeo. Você considera esse smartphone um supercomputador? Se você é como eu, boa parte do seu dia é gasto olhando para essa telinha. Você pode estar pensando que nada, um supercomputador é gigantesco, custa milhões de dólares e só tem acesso a ele os governos, grandes empresas e universidades. Isso aqui cabe no meu bolso e eu uso para trocar mensagens no grupo da firma. Não é um supercomputador. Apesar de usarmos o smartphone muito mais para lazer do que como uma ferramenta de pesquisa de ponta, se colocado em perspectiva histórica, ele pode ser considerado sim um supercomputador. Já há alguns anos, um smartphone desse, comum, tem uma capacidade de processamento muito superior a, por exemplo, os supercomputadores AGC utilizados pela NASA durante o programa Apollo, que levou a humanidade à Lua em 1969.
Esse aparelhinho sozinho é 500 vezes mais rápido, tem 100 mil vezes mais memória RAM e custa 1.300 vezes menos em comparação àqueles computadores gigantescos, os mesmos responsáveis por comandar os foguetes que ajudaram os Estados Unidos a ganhar a corrida espacial no tempo da Guerra Fria. E nós, hoje, utilizamos toda essa tecnologia para ficar horas em redes sociais, para ver vídeos de gatinhos e para jogar games não muito elaborados, mas bem viciantes. Talvez esse hábito seja a expressão moderna de um impulso natural do ser humano, o de simular situações, algumas vezes tendo como objetivo apenas a diversão, outras vezes com justificativas científicas. A conexão entre computadores e jogos não é recente. O primeiro computador eletrônico, o ENIAC, foi financiado pelo Exército dos Estados Unidos para ser usado durante a Segunda Guerra Mundial, mas só foi apresentado ao público em 1946. Na década seguinte, acadêmicos já começavam a desenvolver jogos simples nesses primeiros computadores, em suas pesquisas pioneiras na área de computação. Mas a possibilidade de ter um videogame em casa só veio a partir das décadas de 70 e 80. Nesse período, a tecnologia permitiu a redução do tamanho das máquinas e do preço de comercialização. Hoje em dia, empresas como a Nintendo, a Microsoft e a Sony disputam o mercado, com a última geração de consoles sendo muitas vezes mais poderosos que a maioria dos PCs. Em 2010, por exemplo, a Sony lançou esse console, o PlayStation 3. E veja como são as coisas. Nesse ano, a Força Aérea dos Estados Unidos quis desenvolver um supercomputador para, entre outras coisas, analisar imagens de satélite, capturadas em altíssima resolução. Como o departamento não estava disposto a pagar o preço normal de um supercomputador, a solução que os cientistas da Força Aérea encontraram foi ligar juntos 1.760 consoles de PlayStation 3. Isso mesmo, e a coisa deu muito certo. O monstro era, na época, o 33º supercomputador mais poderoso do mundo. Além do uso bélico, ele foi disponibilizado também para pesquisas na área de inteligência artificial feitas por universidades norte-americanas. No fim, o supercomputador custou 1/10 do preço que custaria normalmente, consumindo 1/10 da eletricidade que uma máquina similar consumiria. Incrível, né? A história da tecnologia mostra que algumas delas, desenvolvidas com fins bélicos, conforme evoluem, são popularizadas e passam a ser usadas por pessoas comuns, com objetivos pacíficos. Infelizmente, o caminho inverso de tecnologias inventadas para fins pacíficos, sendo usadas em esforços de guerra, também pode acontecer. Mas falando em história e evolução da tecnologia, vem comigo. Um laptop com uma tela menor que a de um celular, que depende de um disquete para armazenar dados e pesa 12 quilos. Um computador de 30 toneladas composto por mais de 17 mil válvulas que mantinham o ambiente a uma temperatura de 70 graus. Itens bem fora da realidade atual, mas que foram indispensáveis para a evolução da tecnologia. Teve que existir aquele lá atrás, né? Aquele lá atrás, os antigos, pesados, para poder chegar nesse aqui. Então o Windows, por exemplo, não brotou do nada. Então ele veio de algum lugar. Por que como ele apareceu? Esse disco rígido da década de 80 pesa 2 toneladas e é capaz de armazenar 4 GB. Já este outro disco rígido, da década de 70, armazena 5 MB e custava na época cerca de $30 mil. Algo muito difícil de imaginar, já que atualmente um pendrive como esse, de pouco mais de 1 centímetro, é capaz de armazenar 8 GB e custa cerca de R$30. Quando você vai colocando mais dispositivos, mais transistores, mais capacitores, ou seja, mais microcomponentes num circuito, num chip, para você conseguir manter velocidade, você tem que reduzir a distância entre eles, o que de fato vai reduzindo o tamanho dos componentes. Tem um outro detalhe também, né? Nós, seres humanos, a gente tem uma tendência de prezar pelo nosso conforto. Quanto mais confortável para a gente, melhor. Você pegar um computador muito grande, você não consegue ficar carregando ele para todo lado, né? Essa redução, ela também atende uma necessidade ergonômica. O término da Segunda Guerra Mundial trouxe um período crucial para o desenvolvimento dos computadores. A busca pelo avanço tecnológico está ligada ao período turbulento que se seguiu após 1945, principalmente durante a Guerra Fria. Toda guerra transforma o mundo. O ENIAC, por exemplo, o ENIAC foi o primeiro computador digital. Ele foi feito para quê? Para calcular a trajetória do tiro do canhão.
E na Segunda Guerra foi uma evolução. A Guerra Fria foi outra que estourou a tecnologia. A internet surgiu de acordo com a seguinte proposição. Puxa vida, o que a gente faz em um mundo nuclear, ou seja, um mundo em que 2 ou 3 superpotências, ou 4 ou 5 têm bombas atômicas? Como é que a gente faz para manter comunicações estratégicas se de repente existe a ruptura de comunicações num determinado território porque explodiu uma bomba? Esse projeto foi desmilitarizado na década de 70 e a partir daí as universidades falaram, puxa, mas sabe que isso é uma boa ideia? Os militares gostaram, acharam interessante, investiram, mas quem adotou mesmo foram as universidades, porque, poxa vida, elas já são por si só descentralizadas, elas já são, já têm uma autonomia grande cada um e elas queriam se comunicar, começaram a utilizar os protocolos desenvolvidos lá no fim da década de 60, melhoraram esses protocolos, evoluíram esses protocolos e a internet surgiu daí. A evolução dos computadores é dividida em 5 gerações, com a primeira delas começando no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1946, até a 5ª geração, que teve início em 1991, quando a tecnologia deu um grande passo com a chegada dos microchips maiores que 16 bits. A gente está cada vez mais dependendo, sim, dos computadores. Dependemos do computador para tudo hoje em dia. Onde é que isso pode chegar? Cada vez mais o computador se aproxima da gente. O smartphone, né, é um exemplo do computador que você carrega com você. Você só não carrega 24 horas por dia porque 6 ou 8 horas desse dia você está dormindo. Tende a se tornar cada vez mais pessoal, cada vez mais próximo. Nesta primeira unidade de arquitetura e organização de computadores, você vai estudar conceitos e funções básicas de um computador. Vai conhecer as características de cada geração de computadores e a lei de Moore. Você também vai aprender sobre a evolução e a arquitetura dos processadores. Vai entender qual a função da CPU e conferir o funcionamento das diversas unidades e dos dispositivos de entrada e saída. Com a situação geradora de aprendizagem e as 4 situações problema, você vai entrar na pele de um candidato durante um processo seletivo numa empresa de tecnologia para computadores de última geração instalada no Brasil. Seu desafio será participar do treinamento interno em conhecimentos técnicos sobre arquitetura de computadores e, ao final, passar nos testes e conseguir a vaga de emprego. Pronto para começar? Então vamos lá! Acesse o livro didático, as web-aulas e consulte o material complementar. Todos eles estão no seu ambiente virtual, certo? Ah, mais uma coisa, não se esqueça das pré- e pós-aulas, ok? Bons estudos! Então, pessoal, vamos ver no quadro agora qual é o resumo desta primeira teleaula. Vamos lá, então. Ele faz parte da unidade de ensino. Qual que é o objetivo, né, desta primeira teleaula? São os fundamentos de sistemas computacionais, tá? E para isso nós precisamos de algumas competências. Na verdade, é para conhecer e compreender os princípios de arquitetura e organização de computadores. Lembrando que a disciplina em si, né, o nome completo da disciplina é isso aqui mesmo. Opa, voltando. Tá. O nome da disciplina completa é Arquitetura e Organização de Computadores, né? Por que isso, gente? Em algumas instituições, o nome da disciplina apenas consta como organização, mas na verdade ela é Arquitetura e Organização. Por quê? A arquitetura é no âmbito do, vamos dizer assim, do programador, né? Sob a ótica do programador, ele consegue ver o equipamento, né, em prol dele, como a máquina vai trabalhar em prol do programador e do analista, né? E a organização de computadores, ela está mais voltada à forma com que o equipamento, né, ele é constituído, tá? Os componentes, enfim, né? Tudo que compõe o equipamento. E o resumo dessa teleaula, no caso aí, são os conceitos básicos de arquitetura e organização de computadores, né? Entendendo como ele está dividido, tá? As palavras-chave são
naturalmente, arquitetura e organização, tá ok? O título dessa teleaula, então, é Fundamentos de Sistemas Computacionais, ok? Então, já partindo para o convite ao estudo, a gente vai, então, ver fundamentos de sistemas computacionais. Olha, aqui tem uma palavra muito importante que é Segunda Guerra Mundial, né? Assim como foi já mencionado ali na introdução, na verdade, toda invenção, né, é em função de uma necessidade, né, do homem. A penicilina foi inventada em função da necessidade, né? O computador em si, né, foi inventado numa época em que o ser humano, né, naquela ânsia de tentar inventar alguma arma que pudesse destruir em massa, né, que foi na Segunda Guerra Mundial, eles começaram a fazer cálculos e mais cálculos, juntaram físicos, matemáticos, enfim, até chegar em 1944, no inverno de 44, né, um matemático chamado John von Neumann, né, fez vários estudos de balística, enfim, de matemática, tudo isso aí em prol do quê? Da condição de se criar uma bomba nuclear, que, no caso, de modo particular, eu fui afetado. Eu não, minha mãe e meus pais, né, que moravam lá em Hiroshima, né. Parece ser um negócio meio controverso, mas aquilo ali é que, né, deu sustentação na minha vida depois. Em 1945, depois de uma série de cálculos balísticos, testes no Novo México, enfim, no deserto, resolveram soltar duas bombas, né? Uma em Hiroshima, 6 de agosto de 45, e outra, 8 de agosto de 45, em Nagasaki. Então, Hiroshima e Nagasaki, com 2 dias de diferença. Uma morreram mais de 170 mil, né? E outro mais de 90, né? Só numa bomba, né? Numa cidade que tinha aproximadamente 500 a 600 mil habitantes, assim como é Londrina hoje. É como se uma bomba fosse lançada no Lago Igapó, para quem conhece Londrina aqui, e o lago secou completamente, né? Matando mais de 170 mil habitantes da cidade, tá? Então, toda a necessidade do homem traz uma invenção. Em modo particular, o computador em si, né, foi da necessidade de se criar realmente um armamento pesado. Testes de balística, tá certo? E aí, o que acontece? Depois, em 1946, é que colocaram um equipamento de forma comercial, efetivamente, para a produção, que é o ENIAC. Depois veio o EDIVAC, né? Então, tudo tem uma lógica, né? E nós, enquanto habitantes da Terra hoje, nós somos pessoas privilegiadas, né? Porque estamos vivenciando. Eu, por exemplo, eu tive o privilégio de começar na atividade em 78, agora nós estamos em 2018, são 40 anos, né? Então, eu consegui acompanhar, né, essa tecnologia desde aquela época, né, que o computador aqui no Brasil era altamente tarifado, vinha dos Estados Unidos, mas com 10 anos de atraso, altamente tarifado. Enquanto eu tinha um equipamento super moderno lá nos Estados Unidos, eu tinha um meia-boca aqui para trabalhar, né? Em 78, como eu mencionei para vocês, tinha um 370, IBM 370/125 com 64K de memória RAM, né? E dava conta, né, gente? E daí, essa disciplina também, lá na terceira teleaula, fala de cálculos, né? Não sei se vocês sabem, mas cálculo vem disso aqui, ó. O termo cálculo é pedra. Então, o que tem a ver a pedra, né? A pedra com a nossa atividade? Tem a ver que é o seguinte: lá nos idos tempos, o pastor, para controlar o seu rebanho de ovelhas, ele fazia o seguinte de manhã. Ele pegava um bornalzinho cheio de pedras, né? Por exemplo, ele
200 carneiros, então ele já sabia que tinha 200. Então tem 200 pedrinhas aqui. Ele fazia o seguinte, cada vez que uma ovelha saía do pasto, ele jogava uma pedra. Né? E jogava uma pedra. O controle dele era esse. E ao final da tarde, final do dia, quando o rebanho voltava, ele a cada carneiro que voltava, ele colocava a pedra de volta. Se sobrasse uma pedra fora, o que acontece? Prejuízo na certa, né? Perdeu a ovelha. Então, assim, começou a questão do cálculo, né? Cálculo é pedra. Muito bem. E aí, já que a gente está falando em cálculo, agora eu vou mostrar aqui alguns equipamentos, né? Por exemplo, esse aqui, que é o ábaco. Eu conheço mais como sorobá, né? É o equipamento de origem chinesa, mas que os japoneses usaram muito, que é o ábaco, né? Ele faz o quê? Faz exatamente o que a calculadora faz, né? Aqui, né? O que acontece? Tem 4 contas aqui embaixo e uma aqui em cima. Aí você alinha para cima, o equipamento está zerado, tá? Deixa eu zerar certinho aqui. Então, zerei o equipamento. Se eu vou simbolizar, por exemplo, 1821, é dessa forma que eu simbolizo. Entenderam, mais ou menos? Né? Eu vou colocar um outro número aqui. 2018. 2018 seria assim, 2018. Por quê? Cada conta acima da vareta vale 5 e abaixo da vareta vale 1. Perceberam? Com esse equipamento aqui você consegue fazer tudo. Você consegue fazer soma, subtração, chega a logaritmo, você faz tudo com esse aqui. Divisão, multiplicação, né? É que depois inventaram um equipamento mais, né? Que na minha época, em 77, quando eu fazia engenharia civil, não existia computador pessoal. Então, você tinha que fazer na unha o cálculo estrutural, né? A prova levava 4, 5 horas para fazer um cálculo ali e você ficava quase o sábado de manhã inteiro fazendo uma prova para provar para o professor que o prédio não ia cair. Então, usava o quê? Uma calculadora científica, né? Existe uma outra versão de ábaco, que é essa aqui de 5 contas, tá? Onde eu tenho a parte inferior 5 unidades, né? E a parte de cima, tá? É uma variação, tá? Então, existe a de 4 e a de 5. Perceberam aqui? Uma pequena diferença? Então, é isso. Tá? Evolução, né? Disso aqui, daí, aparece o celular que faz tudo, né? Acaba com tudo. Quer dizer, hoje em dia, para você fazer um cálculo estrutural, não precisa mais nada disso aí, né? O computador está aí para ajudar. Mas hoje, né? 40 anos depois, tá certo? Graças ao computador, a gente consegue agilizar o processo de muitas coisas, né? Eu vou mostrar no quadro aqui rapidamente também um cálculo, né? Chamado cálculo da multiplicação japonesa. Só para vocês verem como é fantástico, né? A gente aprende de uma maneira na escola a calcular e depois vê que tem variações, né? Por exemplo, eu vou multiplicar o número 21 por, vou colocar aqui, 32, vai. Quanto será que dá essa multiplicação? Puxa vida. Eu vou ter que usar calculadora? Não. Vou fazer a multiplicação? Não. Veja como é fácil, gente, ó. 21 vezes 32. Perceberam aí o que eu estou fazendo? Olha só. Daí eu faço aqui o que eu chamo de ameba, né? Eu vou delimitando as áreas que foram cruzadas aqui, ó. Ó, essa e essa aqui, ó. E agora eu conto os cruzamentos, ó. Quantas vezes cruzou aqui? 1, 2. Então aqui é 2. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cruzamentos. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Portanto, o resultado
672. Vocês já tinham visto isso? Talvez não, né? Preferiram usar calculadora ou se não usar tabuada, que é mais, né? Era decoreba. Eu, como a maioria de vocês, deve ter decorado a tabuada, né? É 2 vezes 1, 2. E foi aquela decoreba. Às vezes tinha até um lápis, né, com a tabuada. Dá para fazer aquela colinha, né? Um lápis já com a tabuada, ou reguinha, né, com tabuada. Mas o ideal, o que era? Era decorar a tabuada. Você tinha que saber que 9 vezes 1 é 9. Não sei de que maneira, mas é 9 vezes 1 é 9. Mas por que 9 vezes 1 é 9? E por que 9 vezes 2 é 18? E aí a gente decorou a tabuada. Agora, eu pergunto para você, precisava ter decorado? Não. Olha na mão de vocês mesmo a tabuada do 9, olha. 9 vezes 1, 9, tá? 9 vezes 2, dá uma olhada aqui. Quanto que tem na... 18, né? 9 vezes 3, 27. Tá vendo? 20, 2 aqui, 7 aqui, ó. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. Então, não é muito mais fácil do que ficar decorando? Entender o processo posicional, né? A partir do momento que o dedo que você desce é a posição que se encontra. Isso aqui também é o equipamento inspirado no Soroban, é posicional, né? O cálculo é posicional. A calculadora nada mais faz que isso aí mesmo. Ele faz o cálculo de acordo com a posição, né? O computador para ele é 1 e 0. Ou é 1 ou é 0. No início, eram anéis de ferrite, né? Ou ele abria ou fechava o circuito, né? Então, você tem um cruzamento aqui, você tem um anel de ferrite, ou abre ou fecha, abre ou fecha. Ou é 0 ou é 1. Aceso ou apagado, aberto ou fechado, né? É simples. Dentro do computador, só se entende binário. Nada de decimal, hexadecimal, que tal. Isso ele não entende. O computador só entende binário. 1s e 0. Ok? Então, agora, quais são os conhecimentos prévios, então, para essa unidade? Vamos ao quadro, então? A gente precisa entender um pouquinho de entrada de dados, processamento de dados, armazenamento de informações, saída de informações. Olha, na verdade, em termos de processamento de dados, é simples, né? Eu tenho que fazer o processamento aqui, o processamento, ele tem uma entrada, né? Tem o processamento e tem a saída. É basicamente isso. Para todos os processos é assim que funciona, né? Tem uma entrada e uma saída. Essa entrada pode ser o quê? Através de periféricos? Sim. A saída também? Perfeito. E o processo? Como que é feito o processo? Através do quê? De uma CPU? Não é? Ou através de uma unidade lógica aritmética? Aí a gente está indo para a arquitetura de von Neumann, né? Que até hoje é desse jeito. Von Neumann instituiu esse tipo de arquitetura em 1944 e até hoje é utilizado dessa forma, né? A gente vai estudar a arquitetura de von Neumann mais detalhadamente mais para frente, mas basicamente o que é? É CPU, né? Que tem unidade lógica aritmética, certo? Tem a memória, tem a unidade de controle internamente e tem os periféricos. Olha, isso me lembra muito bem, né? Quando eu comecei em 1978, o mainframe. O mainframe é desse jeito. Tem uma CPU, que era uma cachola grande, parecia uma geladeira, mais do que uma geladeira, parecia umas 4 geladeiras emparelhadas, né? E lá dentro tinha o quê? CPU, unidade lógica aritmética. A unidade de controle, basicamente, tinha a interna e a externa para os periféricos. E tinha ainda mais os canais também. Então, essa máquina chamada mainframe, que é um computador de grande porte, você consegue visualizar todos os componentes da arquitetura von Neumann, né? Hoje em dia tem um equipamento, mas ele está todo
embutido, né? Todo miniaturizado, então você às vezes não consegue enxergar todos os componentes. No mainframe você já consegue ver os periféricos, consegue ver tudo separadamente, tá? Então vamos seguindo aqui. Pensando então a situação geradora de aprendizagem. A situação geradora de aprendizagem proposta nessa unidade é a resolução de testes de conhecimento, né? Sobre arquitetura e organização. Arquitetura e organização dos computadores. É necessário então que você entenda sobre a evolução dos computadores, tá ok? É isso que a gente vai fazer então na primeira cápsula. Vamos lá então. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Bom, dito isso, vamos então à situação problema 1. Qual que é o desafio, então? O primeiro desafio, vamos ver aqui no quadro, é o seguinte, ó. Imagine que você seja levado a uma sala cheia de componentes, né? E aparelhos de computadores. Então, você está lá, alguém te leva numa sala cheia de componentes e aparelhos de computadores, tá? E tem que classificá-los. Então, você vai ter que classificar. Conforme o quê? A função, né, que cada um tem no computador. Essa é a tarefa número 1, né, a situação problema. Como que você faria isso daí? Tá? Então, vamos problematizar a situação 1. Então, descrever um pouco, né, o que seria a SP, situação problema 1. Para ser capaz de resolver, então, essa situação problema, é necessário, então, que você entenda que os computadores são organizados em 4 funções básicas. Muito bem. E divide-se em seus dispositivos em unidades. Muito bem. Essa arquitetura é usada até hoje. É usada até hoje, porém sofre constante evolução. Esse até hoje aqui foi o que eu mencionei agora há pouco, né? Até hoje por quê? Porque o indivíduo chamado von Neumann criou a arquitetura chamada von Neumann, que é constituída até hoje, né, vem sendo utilizado. Essas boas invenções, elas persistem, né, gente? Tem vários exemplos de tecnologia na nossa área que, uma vez inventada, ela digamos assim, existe uma pequena melhoria, mas se mantém. A arquitetura de von Neumann é justamente isso. Você tem, então, uma CPU com uma unidade lógica aritmética, você tem memória, né? Entre a memória e a CPU, tá, você tem os barramentos, que são as guias, né? Isso daí varia muito, já variou muito ao longo do tempo, né? Tinha uma época que tinha 8, depois foi para 16, 32, hoje a gente fala em 64 vias. Ou seja, um barramento de dados tem 64 fios que conectam os componentes internos, CPU, né, memória, unidade de controle, tudo isso aí passa por uma supervia de 64 pistas. Né? Imagine a velocidade e eficiência disso daí. Né? Só para transportar isso para a transmissão de dados, né? Que é outra área que, na verdade, eu sou mais especialista em redes, né?
Em redes de computadores, não se fala, né, que uma transmissão tem bytes por segundo. Tá certo? A unidade é bits por segundo. Por quê? Toda transmissão de dados, ela é serial, ou seja, os bits trafegam serialmente, em fila indiana, um bit atrás do outro, né? É bit a bit. Já no equipamento, né, num computador internamente, como nós temos barramentos de 8, 16, 32, 64 bits, a transmissão pode ser considerada o quê? Paralela. Então, eu tenho 64 bits sendo transmitidos simultaneamente. Então, imagine a eficiência do processo. Tá? Se numa transmissão de dados eu tenho bit a bit, aqui dentro eu tenho byte a byte ou palavra a palavra. Né? É enrajada, é muito veloz. Isso passando para a transmissão de dados, quem sabe um dia, né, eu não vislumbro isso, num futuro imediato. Né? Mas se a transmissão de dados fosse paralela também, aí, né, seria uma outra fase de tecnologia. Infelizmente não é possível. Né? Claro que dentro do equipamento tudo é barramento. Então barramento de 64 bits hoje é normal. Né? Tá certo? Por isso é que a gente fala que até hoje essa tecnologia vem se mantendo. Em transmissão de dados, outro exemplo prático. Quando você faz uma transmissão, utiliza uma rede, qual placa que você utiliza para fazer a transmissão? É a placa chamada padrão Ethernet. Né? A placa de padrão Ethernet foi inventada em 1973 por um indivíduo chamado Bob Metcalfe, que trabalhava na Xerox. Eu também trabalhei na Xerox, mas em outra época. Né? Trabalhei de 1995 a 2004. Ele trabalhou na década dos anos 1970 e inventou a placa de rede. E até hoje persiste. Ninguém fez uma placa de rede melhor do que essa, então mantém-se. Né? Começou com 802.3, e aí foi 802, e aí foi evoluindo os padrões. Tá certo? Mas a fundamentação é sólida, por isso que se manteve, ok? Para o quadro, então, para ver como é que se resolve a situação problema 1, então. Vamos lá. Resolvendo a situação problema 1. Bom, eu estou lá numa sala fechada, eles me apresentaram um HD externo, um scanner, um leitor de código de barras, um chip i5, uma memória RAM DDR3, um HD SATA, uma tela de monitor, um chip processador i7. Tá? Qual que é a nossa tarefa? Parece ser muito básico, mas é isso mesmo. Tá? Essa é a situação problema proposta no nosso livro. Lá no livro vocês vão poder verificar, se já não verificaram, que essa é a situação problema 1. Basicamente, é você catalogar os equipamentos conforme a sua função. Então, o HD externo ele tem função de quê? Armazenamento. O scanner, no caso aqui, é uma unidade de quê? Entrada. Né? Leitora de código de barras é uma unidade de entrada. Um chip i5 é de processamento. Ele faz o processamento, né? Memória, bom, o nome já está falando. Memória, ele faz o quê? Armazenamento. Tá? Um HD, armazenamento. Né? Uma tela, ele pode ser tanto entrada quanto saída. E um processador i7 é uma unidade de processamento também. Perceberam, então? Aí é uma tarefa, digamos, básica, né? Mas que traz para nós, né, essa, digamos assim, necessidade de conhecer exatamente o que é um equipamento de entrada, equipamento de saída, um processador, né, uma CPU, o registrador, os barramentos. Tudo isso faz parte
né, do que a gente chamava, existe ainda, né, os tais, quando o mainframe, o tal do CPD que existia, né, Centro de Processamento de Dados, dentro de um aquário, né, a gente chamava de aquário mesmo, porque era totalmente fechado, envidraçado, com ar-condicionado, trabalhando a 16 graus, né, todo gelado, com piso elevado, né. Muitas vezes você nem entrava na sala, né, num outro processo. Às vezes você entrava para trocar um periférico, trocar um disco, né, alimentar a unidade de fita, enfim, abastecer a impressora, retirar o formulário. Tudo isso aí remete a quê? Ao conhecimento de equipamentos de entrada e saída. Tá certo? Aí você vai me falar assim, puxa vida, por exemplo, o vídeo, né? Bom, o vídeo não, a impressora. Impressora, gente, hoje em dia tecnicamente, basicamente, o equipamento de quê? Saída, não é isso? Mas uma época, esse equipamento também foi considerado de entrada. Olha só que loucura, né? Tamanha a evolução, né? Eu me lembro que existiam algumas formas de você fazer com que a impressora fosse a entrada dos dados, né? Bom, não é do tempo de vocês, mas existia também o deck de cartões Olerite de 80 colunas, né? Isso daí era cartão perfurado numa unidade, por exemplo, B59, se eu não me engano, a nomenclatura, depois passava por uma leitora, né, onde cada cartão era a linha de execução, né, de um job, por exemplo. Tá? A linha de instrução de um programa, cada cartão. Então imagine você com um deck de cartões assim, uma caixa de sapato, onde você enfileirava os cartões. O que não poderia acontecer, né, é certo dia você estar andando dentro do CPD com aquela caixa de sapato cheia de cartões e derrubar no chão, né? Isso aí podia até dar uma demissão, porque como é que você depois vai pegar todos os cartões no chão e alinhar novamente, né? Aconteceu já algumas vezes, tá? Mas outra coisa era ir buscar caixa de bits, né? Bom, é uma pena que a nossa aula é curta, mas eu poderia aqui prolongar dizendo todas as histórias, né, pitorescas dentro de um CPD, pessoas tirando raio-x, né, no primeiro dia de trabalho, numa unidade 3420 da IBM, colocando o peito assim, apertando o botão, né, e a pessoa trabalhando de gravata, a tampa fechava assim com a gravata no... Né. Tudo isso aí, o que era? Eram trotes de pessoas que começavam a trabalhar na área, que não sabiam, né? Mas é tudo besteira. Vamos, então, à cápsula 2 para entender o processo. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bem, agora eu tenho uma outra situação, problema, que é a número 2, tá? Que é retirado do livro didático, né? Nosso livro texto. Tá, vamos então ver no quadro qual que é essa situação, problema. Bom, agora eu estou naquela mesma sala, né? Que você já acabou de classificar os componentes, aí eles colocaram agora um monte de computadores na sala, de diversas épocas, tá? É até uma tarefa histórica, né? Diversas épocas e você tem que preparar uma lista solicitando um computador de cada geração. Até uma tarefa legal para quem gosta de
de história, né? Para preparar essa lista, é necessário que você conheça a história da evolução dos computadores. Tá? Suas gerações, principalmente, ó, você tem que conhecer as gerações. Né? Os componentes que compõem essa tecnologia. A lista solicitada de computadores e seus principais componentes deve conter pelo menos um computador de cada, em sua descrição, né? De cada geração. Tá? De cada geração de computadores. Bom, é legal, isso na teoria, na prática seria até impraticável, né? Mas eu vislumbro assim, poxa, eu tenho uma sala, né? Eu até gostaria de ter feito esse projeto, né? Porque eu conheci algumas universidades aqui mesmo de Londrina, universidades e empresas, que ao término das atividades do seu CPD, né? Algumas empresas haviam comprado os equipamentos. Então, o que fazer quando esses equipamentos eram desativados? Ia para o lixo, que é uma pena, né? Geralmente, na década dos anos 70, 80, até 90, esses equipamentos eram tão caros, tá, que a empresa ela não comprava o equipamento, ela fazia leasing. Por quê? Ao fazer leasing, a cada atualização, tipo 2, 3 anos, né, no lançamento de nova máquina, a empresa, vou citar nomes mesmo, a IBM, por exemplo, ela se incumbia de fazer um upgrade daquela instalação, daquele ambiente, né, e o equipamento antigo ela desalocava para outro cliente ou para o lixo mesmo, para o ferro velho. Mas, enfim, o usuário, né, era contemplado com novas tecnologias. Tá? E eu acompanhei algumas instalações aqui que, ao desfazer desse equipamento, né, simplesmente encostou no lixo, num arquivo ali e virou ferro velho. É uma pena, porque eram CPU, era unidade de fita, unidade de disco, impressora. Tudo isso aí poderia ter sido preservado, né, conforme diz aqui a situação problema 2, poderia ter uma sala, né, um salão mesmo, enorme, alinhando esses equipamentos, de tal forma que, sei lá, daqui 20, 30 anos, o próprio profissional de TI poderia apreciar esses equipamentos antigos, mas, porém, fizeram parte da história. Né? É uma pena, viu? Que tinha unidade de fita 3410, que era uma unidade de fita horizontal, não vertical. A 3420 era vertical. Né? Impressoras 1403 com 1000 linhas por minuto, com martelo, né? 3211. Todos esses equipamentos poderiam fazer parte de um acervo histórico, porém não fazem. Né? E essa situação problema 2 é mais ou menos isso. Eu tenho uma sala fechada com uma série de equipamentos e eu vou precisar cadastrar isso conforme, né, a idade ou a geração desses equipamentos. Vamos então à tarefa. Eu vou problematizar um pouquinho essa situação problema 2. Então é necessário que você conheça a história. Tudo bem. História eu posso conhecer lendo um livro, porém eu posso também ter vivenciado. Né? No meu caso eu vivenciei, né, todas essas fases, né, de válvula não, eu não vivenciei não, mas transistor sim. Eu já trabalhei com equipamento com transistor, depois com CIs, né? Então eu tenho uma evolução dos computadores, não é? As suas gerações, os componentes principais dessas tecnologias e onde eles foram empregados. Né? Para que você possa classificar cada modelo conforme a sua geração. Bom, isso aí, depois que você leu um livro sobre equipamentos antigos, não teve o privilégio de conhecer esses equipamentos, você até consegue fazer. E vamos então resolver a situação problema 2. No livro já está contemplado, né? Estão contempladas todas as gerações. Aqui a gente simplesmente vai relacioná-las, né? Então eu tenho aquela sala cheia de equipamentos, onde
eu tenho lá um equipamento de válvula, tá? Puxa, válvula. Então, válvula está aqui na primeira geração, né? Qual que era o problema da válvula, gente? O problema da válvula, né? O problema da válvula é que eram equipamentos, componentes muito grandes, né? Que esquentavam muito, caros, gastavam muita energia. Então, imagina um equipamento da primeira geração, realmente eram uns monstrengos mesmo, eram equipamentos enormes, que um computador em si precisava de pelo menos uns 500 metros quadrados para colocar lá dentro né, todos os equipamentos, condicionamento térmico, tudo isso aí. Né? Para fazer o quê? Quase nada. Né? E numa segunda geração? Isso aqui, gente, esse aqui eu estou falando de 1946, né, até 1954. Tá certo? 1954. Então, eu tenho um equipamento tamanho vamos colocar aqui, umas 10 geladeiras emparelhadas, eu tenho um computador de primeira geração trabalhando a válvula. Né? E na segunda geração, aí eu tenho o quê? Transistor. Equipamento trabalhando com transistor. De 1954 a 64, desculpa. 10 anos, né? 1964. Então, nessa época aí, eu trabalhei... Aqui, para ser mais preciso, vamos colocar... 54, mas 55 pode ser também, né? O que acontece aqui? O transistor foi uma das maiores e melhores invenções do ser humano até hoje. Por quê? O transistor nada mais é do que um componente eletrônico, onde eu tenho a condição de passa, não passa, né? Ou passa ou não passa. É um PNP, né? Esse equipamento, esse componente aí, fez com que a evolução do computador, assim, desse um salto violento, né? Graças aos transistores, aqui, ó, não é nenhuma coincidência, né? Por ser essa época aqui, ó, né? Passando já a fase da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi aqui, né? E para fins comerciais, começa a aquecer o mercado, né? Claro que com a IBM, né? IBM sempre detentora de tecnologia. Aqui, então, aquece mais ainda, né? Tanto é que os primeiros códigos que foram concebidos foram os da IBM, que é o EBCDIC, né? EBCDIC é um código de 8 bits, né? Extended Binary Code Digital Interchange Code, né? Que nada mais é do que uma codificação de 8 bits, por isso que hoje a gente fala que um byte é um conjunto de 8 bits, vem daí, né? Porque a IBM instituiu que o EBCDIC é o conjunto de 8 bits, né? E ficou sendo assim, então, 2 elevado a n, onde n é 8. Portanto, eu tenho 256 posições na minha tabela disponíveis para a simbolização dos caracteres. Tá? E aí depois veio o ASCII, né? Só que o ASCII, ele começou com 7 bits, né? Depois, hoje, o ASCII é de 8. Mas, no início, o ASCII era de 7 bits. Tá? Até hoje existe o EBCDIC, muito utilizado, só que qual equipamento usa o EBCDIC? Somente os computadores de grande porte, os mainframes e da marca IBM. Então, é uma codificação, digamos, proprietária, né? Só a IBM usa EBCDIC. Os demais, né? Apesar que com o advento de outros equipamentos, né? Essa adaptação tornou-se bastante flexível, né? Os computadores IBM também conversam com equipamentos
que falam ASCII, né? Mas aí eu tenho que ter o quê? Uma tradução, uma codificação que é feita lá na camada 6 do modelo OSI, tá? A terceira geração já é de circuito integrado, né? Já muito mais perto do que a gente tem hoje. E aí já vem de 1964, né? 64 a 1977. Isso aqui é tudo história, né, gente? Mas toda a história a gente tem que estudar também. Então, de 64 a 77. Quarta geração é de 77 e 91. Então, 1977 a 1991. Aí já fala do quê? Fala de microchip até 16 bits. E a quinta geração, finalmente, é de 1991 para frente, né? Até os dias de hoje, acima de 16 bits. Microchip com valores acima de 16 bits. Tá? E aí? Agora eu vou, então, seguir na minha resolução da situação problema 2. Aí eu tenho a relação de 6 computadores, né? Que foi fornecida. Me deram uma lista de 6 computadores, agora eu vou ter que classificar, né? Computador número 1, ele fala que é um computador de tamanho parecido com um armário, né? Eu citei geladeira, mas pode ser armário grande, com teclado, monitor, parecido com uma TV embutida, e era assim mesmo, viu? Dotada de entrada por uma gaveta, e ao lado um pequeno armário com cartões perfurados colocados dentro de gavetas, tá? Puxa, isso aí parece bem da época dos dinossauros, né? Mas, quando ele fala em cartão perfurado, né? Cartão perfurado eu usei também. Não que eu seja um dinossauro, mas eu cheguei a usar cartão perfurado, né? Por quê? Que na década dos anos 1970 usava cartão perfurado no Brasil. Porque a tecnologia naquela época, a gente era atrasado uns 10 anos em função da reserva de mercado. Tudo que se entrava no Brasil de equipamentos era muito altamente tarifado. E quando era possível, que na verdade não podia entrar, né? Tanto é que nos anos 1980, mais precisamente em 86, criaram as chamadas joint ventures, né? Onde uma empresa americana se associava a outra brasileira a fim de fabricar novos equipamentos. A intenção era utilizar tecnologia estrangeira com capital nacional. Se deu certo, eu não sei, mas que juntou um monte de empresa com outras, isso foi mesmo, né? A própria HP com outras empresas, tem uma série de exemplos, né? Fico, Hitachi, alguma coisa assim, né? Tem várias empresas. O exemplo 2, um computador desmontado com placas quadradas, grandes, como se fossem quadros de madeira e cheio de válvula. Isso parece mais dinossauro ainda, né? Equipamento número 3, um computador parecido com um grande armário na parte frontal, um compartimento formando uma caixa. Com porta de vidro, opa, muito legal, né? Dentro com 2 grandes rolos de fita magnética. Isso aqui, pelo amor de Deus, hein? Não pode ser um negócio muito antigo, não, que fita magnética é uma coisa que muita gente usou, hein? Os da IBM eram os 3410, 3420, né? Vocês devem ter visto em filmes aquelas unidades de fita assim, mais ou menos assim, uma cachola tamanho de uma geladeira, né? Onde tem um visorzinho de vidro assim com 2 fitinhas assim, ó, né? E que a fita vai para baixo e vai para cima, enrola e desenrola aqui. Essa aqui é a 3420, né? Que foi símbolo de CPU muitos anos dentro da nossa área de TI, mas era uma unidade de fita 3420, isso aqui, né? Tá? É equipamento IBM, depois outras empresas fabricaram isso aí também. O equipamento 4 era um computador IBM PC antigo, né? Com a inscrição 286, opa! Né? É um dinossauro também. 5.
Um computador que tem apenas um grande monitor com teclado e mouse. Observando, você vê caixas de som embutidas, também entradas de diversos cabos lateralmente. Na parte frontal, as inscrições Wi-Fi, Bluetooth, né? All-in-one. Opa, aí já não é dinossauro, né? É uma coisa mais moderna. E o 6 é um computador servidor IBM X3300, né? M4 Intel Xeon Core 1.9 GHz de frequência, né? De processador, tá? Então, tudo isso daí, gente, é para você classificar conforme a idade, a geração, né? Então, isso daí fica sendo uma tarefa que vocês vão ver lá no livro e vão associar, né? Eu não vou nem resolver de fato aqui, mas só vou dar uma noção, né? Claro que isso aqui, ó, o 5 é de altíssima geração, né? Última geração, tá? Isso daqui é mais ou menos da terceira geração, equipamento que eu utilizei mesmo, né? Terceira geração, já com CI, tá? Isso aqui também, né, podemos classificar já na quarta geração, tá? Tudo isso aí é história, viu, gente? Então, não cabe muito assim a gente ficar, não é perdendo tempo, mas ficar remoendo em cima de história, né? O interessante é saber que houve uma evolução. Isso aí é sempre dessa forma, né? Alguém inventou um equipamento, um modelo e uma arquitetura, até hoje é preservada. Isso daí nós de TI, nós temos que saber isso. Quem que um dia elaborou um equipamento que até hoje é utilizado? John von Neumann, né? Que é o cara que inventou todos esses componentes e fez com que o programa fosse executado no mesmo equipamento onde a memória está acoplada. Essa era a grande sacada dele, né? Um grande invento. E até hoje é assim. Pode ver, tem CPU, memória, barramento, canal, unidade de controle, tudo ali junto, né? E o programa que é executado é armazenado ali mesmo. Ou ele faz o FET, ele busca os dados, né? Faz a decodificação e executa, tudo ali, na mesma cachola. Isso daí é a arquitetura von Neumann. Ah, professor, mas existem outras arquiteturas? Existe. Se você pesquisar, você vai ver que existem outras. Mas não tão eficiente quanto a de von Neumann, que persiste até hoje. Como eu já citei, né, tudo que é bom, né, costumava dizer que nos anos 1980, principalmente, né, se a gente for ver historicamente, é assim, ó. Nos anos 1960, tudo que o Japão fabricava, né, o pessoal fala, opa, é de altíssima tecnologia. A gente falava Made in Japan, né? Vinha estampado no equipamento. Seja equipamento eletrônico, alguma coisa assim. Mas ficou assim, estigmatizado, né, ou rotulado que, na verdade, assim, o japonês na época, ele não inventava o equipamento. Ele copiava, de alguma forma, e melhorava bastante. Assim foi com o relógio, por exemplo. Relógio, quem inventou foram os suíços. Tinha o quê? Ponteiro, tinha mancal, né? Era movido o quê? A joias, né? A rubi, enfim, alguma coisa assim. Aí foi o japonês ali da Seiko lá, copiou essa tecnologia e falou, opa, não, mas peraí, posso melhorar isso aqui, né? Vamos digitalizar esse cara aqui. Aí começa a fabricar o relógio digital, né? Que no começo era caro e hoje qualquer R$10 você compra um reloginho de brinquedo digital, não é isso? Então, a tecnologia vai avançando, né? E vai sendo melhorado. Tá? Só que a fundamentação é a mesma, né? O princípio é o mesmo. Tá? Para você conhecer uma Ferrari, você tem que ter conhecido o Fusquinha um dia, né? Então vamos lá, cápsula 3.
Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Beleza, então na situação problema 3, agora a gente tem outra tarefa. Tá? Vamos ao quadro para ver qual que é essa tarefa e qual que é o desafio, então. Agora você foi designado pela empresa em que está realizando estágio, né? Você é o estagiário ali, e a empresa quer que você, né, analise um lote de 6 computadores, hein? 6 computadores e indique quais têm arquitetura de 64 bits, tá? Lembrando que esse termo 64 bits aqui tem muito a ver com o quê? O barramento de dados, né? Da onde? Entre CPU e memória, memória e unidade de controle, enfim. Tudo que trafega ali tem 64 vias que se conectam a um outro equipamento, né? Então tem 64 vias, onde em cada via dessa trafega um bit, né? Caracterizam então o quê? Uma transmissão paralela, né? Vários bits sendo transmitidos ao mesmo tempo, né? Isso causa o quê? Uma eficiência muito grande, né? Então, aí a empresa pretende montar uma rede interna apenas com computadores dessa tecnologia. Então, eu preciso identificar esses equipamentos de 64 bits, tá? Então, você irá classificar computadores de acordo com essa tecnologia, se são de 32 ou 64 bits. Tá? Essa é a tarefa da situação problema 3. Como que eu vou resolver isso daí agora? Bom, vamos lá então. Eu vou problematizar um pouquinho essa situação. Então, seria necessário que você conheça a arquitetura de computadores, né? Bom, como a gente já disse, né? O termo arquitetura lembra o quê, gente? A arquitetura lembra um modelo, né? Como que, em primeira instância, parece que a arquitetura é com relação à maneira com que ela foi construída, né? Mas a literatura vai além. Ele diz que a arquitetura de computador tem mais a ver com a relação que tem o programa, né? Ou o programador com o equipamento, né? Essa interação aqui, ó, que inspira o nome arquitetura, tá? Já organização é especificamente do equipamento, né? Como que o equipamento está constituído, tá? Então vamos lá. Seus processadores, como esses administram a quantidade de memória do computador, os dispositivos de entrada e saída, como se conectam a uma rede. Nossa, essa palavra é bonita, né? Rede de computadores. Tá? Isso aqui quando eu vejo essa palavra rede aqui, brilha os olhos. Por quê? É o seguinte, só para abrir um parênteses rapidinho aí, quando a gente fala de redes de computadores, vale lembrar que é o seguinte, ó, no começo, as redes de computadores praticamente não existiam. O que era considerado uma rede de computador? Aí eu vou falar dos anos 1950, 60 até 70. Né? Rede de computador nada mais era do que... A gente falava o pessoal lá nos Estados Unidos gostava de falar, network, né? O que era o network para eles? Era simplesmente um ambiente fechado, um CPD, onde eu tinha computador ou computadores interconectados, mas não com modem, com roteador, com switch, com hub, porque na época não existia. Então, o que era uma rede na época? Era simplesmente a ligação destes mainframes ou periféricos, né, via bus tag. O que é? Aqueles cabos enormes
que interconectavam esses equipamentos. Isso era uma rede. Apesar de ser fechado num ambiente, isso era considerado uma network. Num segundo momento, então, as primeiras redes eram estas, que o pessoal chama de rede. Depois veio num segundo momento onde eles tiveram que descentralizar um pouquinho esses ambientes, esses CPDs, né? Ah, agora eu tenho um nesse quarteirão, agora eu preciso de um outro quarteirão ou numa outra cidade. Continuando com o mainframe. Como é que eu vou interconectar esses dois mainframes? Via modem. Mas na época era um modem de 600 bits por segundo, 2.400 bits por segundo. Mas era assim que funcionava. Era um processamento chamado descentralizado. Então, a nossa história de TI é interessante, né? Nos anos 1950 e 60, o processamento era centralizado, ou seja, você fazia tudo num lugar só, né? Fazia tudo numa sala. E qual que era o produto final? Era um formulário, uma listagem que saía. Não era nada além de uma listagem. O produto final era uma listagem. Essa listagem ia para o usuário final. Podia ser uma agência bancária, podia ser uma loja, enfim. Isso aí era o produto final, um formulário impresso, né? Depois, num segundo momento, mais ou menos nos anos 1970, principalmente no Brasil, houve a necessidade de descentralizar o processamento. O que é isso? Agora eu tenho que quebrar isso aí. O CPD não pode ser no mesmo local. Eu tenho que desmembrar isso aí para facilitar o transporte. Olha só onde a gente foi chegar. O produto final não é um formulário, uma impressão? Então eu não posso levar 3 dias para levar o formulário lá para o usuário final. Então o que eles tiveram que fazer? Tiveram que descentralizar. Aí que foi que eu comecei a trabalhar. Em 1978, comecei a trabalhar com processamento descentralizado. Vou citar aqui o nome, que era o Banco Itaú. Só tinha um processamento, que era na cidade de São Paulo, que era centralizado, até 1977, né? Quando se criou o primeiro CPD descentralizado, que era Rio de Janeiro. O segundo era Londrina. Tá? E aí foi indo. Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Recife, Campo Grande. Começou a se descentralizar o processamento. Por quê? Você precisava regionalizar, distribuir o resultado. Que resultado? Produto? Formulário impresso. Né? Estudando um pouquinho hoje, parece ser um negócio tão... É um negócio arcaico para nós hoje, né? Mas o formulário tinha que chegar. Eram os fusquinhas que tinham que sair do CPD, fusquinha álcool, né, que ficava aquecendo o motor. Madrugada, uns 15, 20 minutos, para ele sair correndo e chegar nas suas agências antes da agência abrir. E se o carro se acidentasse na estrada? A agência abria, mas com o relatório do dia anterior, né? Então, aí houve a necessidade de descentralização. Aí, passando alguns anos, uns 10, 15 anos, mais na década dos anos 1990, o que aconteceu? A volta para casa. Um dia todo mundo saiu, os CPD se desmembraram. Criou-se o tal do processamento distribuído. Nos anos 1990, mais ou menos em 95, todo mundo voltou para casa novamente. Ou seja, abandonaram todos os CPDs descentralizados e tudo voltou para a sede central. Por que aconteceu isso? Devido ao quê? A facilidade de transmissão de dados, né? Os equipamentos que hoje não é mais... O produto final não é mais um formulário impresso. O produto final é uma tela, né? Uma atualização, é uma visualização no equipamento, num caixa eletrônico, num terminal, né? Mesmo em empresas, né? Eu não preciso mais do tal do formulário impresso, apesar que ainda hoje é muito impresso, né? A gente utiliza muito a impressora, não necessariamente um formulário contínuo, né? Mas em papel A4, enfim, tudo isso em laser e tal. E muitas empresas ainda, né? Até algum tempo atrás, nesse quarto banco que eu trabalho, eu já trabalhei em 4, nesse quarto banco que eu trabalho, o
que esse banco fazia? Eu não vou nem citar nome porque foi objeto do meu mestrado, o estudo da digitalização, né, dos documentos. Ou, na verdade, a questão do tratamento desses documentos. Por quê? O que é isso? Algumas empresas, até alguns anos atrás, o que ele fazia? Ele preservava 2 arquivos, ou seja, 2 suportes. Ao mesmo tempo que você imprimia tudo, guardava essa impressão para um arquivo, para uma consulta posterior, você tinha esses mesmos dados, essas informações, em forma digital. Então, existia uma redundância. Por que você vai precisar dos dados eletrônicos digitais e impressos também? Isso causa um custo elevadíssimo. Não é verdade, gente? Então, você tem... Então, aos poucos, foram se abandonando essa impressão, porque o custo é alto. O custo de impressão é em torno de 5 centavos a folha, né? Ou 10 centavos, né? Conforme a impressão se é frente e verso, enfim. Tudo isso daí causava custos desnecessários, né? Basta eu preservar isso digitalmente e recuperar. Mas muitas empresas ainda trabalham dessa forma. É impressão. Imprime, guarda. Aí eu tenho 3 arquivos, né? Tem o arquivo dito... até esqueci os termos, mas o arquivo tem 3 idades, né? O último é o permanente. O que é o permanente? É o que o pessoal fala de arquivo morto. Por que eu vou guardar esse documento lá se eu tenho na forma digital? É desnecessário. Tá certo? Ponto final, custo é menor e não preciso mais ficar imprimindo, né? Economia na certa, tá? Porque hoje em dia praticamente tudo está em rede, né? Na forma digital. Então vamos lá resolver a situação problema 3 rapidamente, dizendo o seguinte: computador 1, então, eu tenho o processador Pentium, Celeron, né? O computador 2, eu tenho um processador Pentium Dual Core, né, com todos esses periféricos, componentes aí. Computador 3, eu tenho processador AMD Athlon 64. Computador 4, eu tenho um Pentium Core i3. No 5, eu tenho um Core i5, né, já melhorou um pouquinho. O computador 6, já um Celeron com 4 GB de RAM, né? E... qual que era a tarefa? Classificar equipamentos com 64 bits. Tá certo? Então, o computador 2 atende, o 3 atende, né? E o 4 e 5, então, nem se fala. Tá certo? Aqui nesse caso aqui, ó, eu tenho um Celeron com 32 bits, então não atende a minha demanda. Tá certo? É isso. Agora, então, a gente vai para a cápsula 4 para entender a última situação problema dessa teleaula. Vamos lá, então. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Então, vocês já viram aí que, conforme ela disse, né, se dediquem. Porque, na verdade, no KLS, quem mais trabalha é você, enquanto aluno, né? Você vai ter que ler mesmo o livro didático para poder entender qual que é a situação, problema, né? Para poder resolver essa situação.
Vamos, então, entender qual que é a situação problema 4. Vamos lá, não. Quadro de... Nesta etapa, então, você continuará a responder testes de reconhecimento de novos componentes. Componentes e dispositivos, tá? E descreverá qual o papel de cada um deles dentro do computador, tendo em vista a arquitetura de von Neumann. Ó, lê-se assim, ó. Von, né? Isso é uma questão de honra, viu, gente? Já vi muitas pessoas lerem isso aí como von Neumann. Não tem nada a ver, não é Neumann não, tá? É von Neumann mesmo. A pronúncia é essa, von Neumann, tá? Então vamos problematizar um pouquinho a situação problema 4. Será necessário que você conheça a arquitetura dos computadores de acordo com a arquitetura de von Neumann, suas unidades e como funciona o processamento das informações de acordo com essa arquitetura. Bom, mas como que essa arquitetura funciona mesmo? Você vai pegar no livro lá e vai ver que ele tem uma CPU, né? Que tem a unidade lógica aritmética, tá? Tem os registradores, tem unidade de controle, tem periféricos, né? Entre eles aqui tem barramento. E faltou o principal não. Sem ele não existe nada. A memória, né? Então, todos esses componentes aqui, ó, tudo isso aqui faz parte do que a gente chama hoje, ainda desde o começo, de arquitetura de von Neumann, né? Que a gente já falou que é tão eficiente que até hoje se preserva, tá? Bom, então, quais são as vantagens então, dessa arquitetura para a solução da situação problema 4? A arquitetura de von Neumann prevê a possibilidade de uma máquina digital, olha só, armazenar tanto o programa e os dados no mesmo espaço. Isso aqui que é a grande sacada, ó. Mesmo espaço. Coisa que no começo não era assim, tá? Mesmo espaço de memória. Então, principalmente, ó, o programa, no começo dos tempos, o programa era único, você conseguia executar um programa de cada vez e ainda isolado da memória. Com o tempo que a coisa foi aprimorando e com o von Neumann, ele conseguiu juntar tudo, o programa no mesmo espaço de memória, né? E executar tudo isso numa CPU composta por unidade de lógica e aritmética. Essa é a grande vantagem, né? Então, os dados são fornecidos através de I/O, né, que são entradas e saídas, tá? I/O, né? Input e output. São dispositivos de entrada e saída, tá ok? E qual que é a grande desvantagem? Tem uma desvantagem aí, apesar de ser preservado até hoje, tem algumas desvantagens, tá? A via de transmissão de dados entre a CPU e a memória, né, se limita de certa forma. Mas por quê? Por causa da velocidade de processamento. Claro que se você gastar mais dinheiro, tem um equipamento de barramento 64 com processador veloz, aí já tira um pouquinho dessa desvantagem. Mas a gente está falando de uma desvantagem da arquitetura, tá? Von Neumann. Os barramentos têm essa função e a troca de dados entre o processador e a memória fica limitado pela taxa de transferência, tá? Que esses barramentos são capazes de proporcionar. O que é essa taxa de transferência? É justamente entre os componentes, né? Pode ser aqui CPU e memória, tem o barramento aqui. O fato de usar o barramento aqui nos limita o quê? Isso aqui nos limita com relação à velocidade, mas alguma limitação teria que ter, né, gente? Como que eu vou fazer uma canalização aqui de tal forma que seja quase que transparente? Não existe isso, né? Isso porque ainda é de forma paralela e hoje a gente consegue fazer em 64 bits. Né? O ideal seria que fosse acoplado, então, esses dois componentes, memória e, por exemplo, unidade lógica e aritmética,
tudo isso aqui fosse acoplado, mas não é assim que funciona, né? Canais, existem os barramentos no meio. Isso aqui é como se fossem superpistas que precisam transitar. Tá ok? E agora a gente vai, então, finalmente, né, provocar algumas situações. E no futuro, como que vai ser o equipamento, né? Isso aí é uma incógnita, né, gente? Eu vislumbro assim, mais para a área de redes, né? Quem um dia inventar um equipamento que consiga transmitir de modo paralelo, né, ou vai ficar rico ou vai ficar famoso, um dos dois, tá? Porque, infelizmente, hoje não. Hoje a transmissão de dados, no caso, é de forma serial, né? Quando existe a limitação que ele fala aqui de barramento, isso é uma limitação quase imperceptível. Tá ok? Então, vamos lá para a finalização dessa teleaula. Oi, tudo bem? Estamos chegando ao fim da unidade 1 de Arquitetura e Organização de Computadores. Nessa unidade, você aprendeu fundamentos dos sistemas computacionais. Vamos relembrar? Você foi apresentado aos conceitos básicos de arquitetura e organização de computadores, além de analisar suas funções básicas. Você conferiu os equipamentos que eram usados para resolver cálculos antes dos computadores. Viu da primeira à quinta geração de computadores e conheceu suas tecnologias, além de ter compreendido a lei de Moore. Em seguida, estudou a arquitetura usada nos processadores e entendeu qual a função da unidade central de processamento, a CPU. Conheceu as gerações de processadores e aprendeu como os processadores evoluíram, tornando possível a interconexão de computadores. Você também descobriu a arquitetura e o gargalo de von Neumann. Viu máquinas com arquiteturas diferentes da de von Neumann e analisou a constituição da CPU, a unidade central de processamento. Conferiu o que fazem a unidade de controle e a unidade lógica aritmética. Compreendeu qual a função da memória RAM. Estudou os barramentos, sua função e, por fim, você entendeu como os dados são inseridos e, em seguida, retornados através dos dispositivos de entrada e saída. Conforme proposto na situação geradora de aprendizagem desta unidade, você, em busca de um emprego, simulou participar de um processo seletivo em uma empresa de tecnologia, durante o qual teve que passar por um treinamento interno em arquitetura de computadores. Ao final, os candidatos com maiores pontuações em testes sobre o tema seriam contratados. E aí, será que você conseguiu a vaga? Vamos ver. Na SP1, como parte do processo seletivo, você teve de classificar uma série de componentes e aparelhos de computador de acordo com suas funções. Com essa atividade, você fixou seus conhecimentos sobre as unidades básicas de um computador e quais componentes pertencem a cada uma dessas unidades. Já na SP2, você foi convidado a catalogar diversos computadores, de acordo com a geração a qual pertenciam. Alguns computadores possuíam kit multimídia, teclado e mouse, enquanto outros, por exemplo, vinham com válvulas e grandes placas quadradas. Nessa SP, você aprendeu a determinar as diversas gerações de computadores de acordo com suas características e a identificar a qual geração pertence cada componente. Em seguida, na SP3, você foi chamado a distribuir computadores de acordo com a tecnologia de seus processadores. Processadores de acordo com sua arquitetura e também de acordo com a quantidade de memória RAM, que cada processador poderia endereçar. Nesse processo, você compreendeu como determinar se a tecnologia é de 16, 32 ou 64 bits. Finalmente, na SP4, você, após ler um capítulo de um artigo científico, precisou apresentar de forma comparativa as vantagens e as desvantagens da arquitetura de von Neumann, listar as unidades previstas por essa arquitetura, suas funções e, por fim, descrever outros tipos de arquitetura de computação. Durante esta SP, você conheceu a arquitetura de von Neumann, aprendeu sobre o funcionamento da CPU, da unidade de controle, lógica e aritmética, analisou memórias, barramentos e entendeu o gargalo de von Neumann e a hierarquia de níveis de um computador.
Antes de terminarmos, eu tenho uma dica bem útil para você. É muito importante que estudantes de computação se mantenham sempre atualizados, já que novas tecnologias são lançadas diariamente e existem sites especializados muito bons. Procure acessar regularmente, ao menos uma vez por semana, cada um destes sites. A unidade 1 de Arquitetura e Organização de Computadores fica por aqui. Consulte sempre seu livro didático. Não se esqueça do material complementar e, para aprofundar-se, cheque as demais fontes bibliográficas. Antes de passar à unidade 2, vá até seu ambiente virtual e responda aos questionários das pré- e pós-aulas, ok? É isso. Bons estudos e boa sorte. Até mais! Ok, pessoal? Então, para finalizar, até a próxima teleaula, a 2, né? E leiam antecipadamente a unidade 2, ok? Um grande abraço e até a próxima.